Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Hoje nós faremos a nossa segunda parte do batismo. Nós falamos sobre alguns temas do batismo na outra aula, vamos continuar nessa aula e na próxima terminaremos a aula. Ou seja, batismo, sacramento do batismo, para falar dele nós precisaremos de 3 aulas, 3 encontros nossos para nós conseguirmos falar sobre o batismo, tá bom? Nessa aula de hoje, antes de nós entrarmos propriamente no tema, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você puder compartilhar. Compartilha no seu WhatsApp, compartilha no e-mail, compartilha no Instagram, compartilha onde você quiser compartilhar. Vai, principalmente, de preferência, no boca a boca. Fala, olha, esse conteúdo aqui é muito bom, avalia lá, vai dar uma olhada lá para tirar suas dúvidas também. E se esse canal começar a crescer mais, eu vou começar a tirar dúvidas também no Instagram. Então, segue também lá no Instagram, né? Deve ter aparecido aqui em algum momento, vai aparecer em algum momento aqui do vídeo. Segue também lá no Instagram, porque a partir dessa semana ou da semana que vem, eu já vou começar a fazer caixinhas de dúvidas a respeito de catequese, tá bom? Pode ser que algumas eu não vou saber responder, pode ser que outras eu saiba responder, mas aquelas que eu não souber, vou procurar pesquisar para dar a melhor informação para vocês, tá bom? Tirar a dúvida de cada um de vocês, tá bom? Mas antes, nós agora podemos então, já que você já curtiu, já deixou o seu like, já compartilhou esse vídeo, se não compartilhou, compartilha no final desse vídeo aqui. Hoje nós falaremos sobre a iniciação à vida cristã, né? O que é essa iniciação à vida cristã, ou como nós chamamos de IVC? Também falaremos sobre o batismo de adultos e o batismo de crianças. A diferença entre o batismo de adultos e a diferença entre o batismo de crianças. A gente precisa entender que hoje nós batizamos mais crianças, obviamente. Mas, antigamente, quando a Igreja Católica estava em processo de expansão, a maioria das pessoas que eram batizadas eram adultos. Aqueles que se convertiam, aqueles que vinham de outras religiões, ou que até mesmo não tinham religiões, elas se convertiam por conta da pregação do Evangelho. Então, quando elas já estavam adultas, elas iniciavam na vida cristã. E é isso que nós vamos ver. A diferença também do batismo de adultos para batismo de crianças neste vídeo, tá bom? Vamos então para o nosso resumo aqui. Certo, nós já falamos algumas coisas na aula passada e hoje nós falaremos sobre a iniciação da vida cristã. A iniciação do cristão. Como que o cristão ele começa na Igreja Católica? As etapas para se tornar cristão. Bom, existem algumas etapas que o catecismo ele vai enunciar, que ele vai elencar para nós. Tornar-se cristão requer um caminho e uma iniciação com diversas etapas. Então, como qualquer outra iniciação de qualquer outro lugar organizado, precisa-se haver umas etapas. Pode ser de uma forma rápida, a iniciação à vida cristã, ou pode ser de uma forma mais lenta. São os dois casos que nós vamos olhar aqui, tá bom? Pode ser de uma forma mais rápida ou de uma forma mais lenta. Deverá sempre incluir certos elementos essenciais. Quais são os elementos essenciais da vida, da iniciação à vida cristã? O anúncio da palavra, o acolhimento do evangelho que implica conversão, a profissão de fé, o batismo, a efusão do Espírito e o acesso à comunhão eucarística. Bom, esses 3 últimos aqui, vocês podem perceber que são sacramentos. Vocês podem observar que são sacramentos. Deixa eu mudá-los aqui de cor. Deixa eu colocar verde aqui. Vocês podem perceber que eles são sacramentos, certo? Batismo, a efusão do Espírito como a crisma e o acesso à comunhão eucarística como a primeira Eucaristia, como a Eucaristia, certo? Mas nem em todos esses existe o anúncio da palavra, ou seja, alguém que prega a palavra para essas pessoas. Essas pessoas devem acolher o evangelho e se converter. Não é só dizer,
eu acredito em Jesus Cristo, eu confio, mas eu não vou mudar a minha vida. Não, a pessoa precisa mudar. Então, implica na iniciação à vida cristã uma mudança, uma clareza de mudança na vida e uma conversão na vida da pessoa. Outra coisa também, e a terceira coisa também que nós podemos elencar, é a profissão de fé. Ou seja, a pessoa professar a fé da igreja. Professar a fé que a igreja professa. Não é a fé somente em Jesus Cristo, mas a fé da igreja. Obviamente, a igreja professa a fé em Jesus Cristo, mas elencar todas as coisas também que a igreja professa. E aí nós temos toda a primeira parte do nosso estudo, né, se eu não me engano, até as 38 ou 39, ou acho que até o 40, foi nosso conteúdo da primeira parte do catecismo, que fala sobre a profissão de fé, o credo católico, o credo cristão, certo? E aí nós temos também os três sacramentos que envolvem esta iniciação: o batismo, a crisma, que é a efusão do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo dando dons para a pessoa de forma mais profunda, para que essa pessoa sirva a comunidade, e também o acesso à comunhão eucarística. Existe um caminho catecumenal. O que é o catecumenato? Catecumenato é o período de formação da vida cristã. Então é como se a gente poderia falar, é a faculdade da Igreja Católica. É a faculdade onde todos precisam passar. Todos precisam passar. Uns passam com uma qualidade melhor, outros passam com uma qualidade pior, né? Mas a gente precisa, por isso eu estou fazendo esses vídeos, por isso eu faço esses vídeos. Justamente para nós colocarmos conteúdo de qualidade, catequese de qualidade. Existem muitas pessoas boas fazendo catequese de qualidade. Isso é maravilhoso. Quanto mais, melhor. Nós precisamos levar isso a sério. Nós precisamos levar a catequese a sério. Eu vou postar também no meu Instagram. Talvez eu já até tenha postado, porque esse vídeo vai sair, eu estou gravando no domingo, ele vai sair, provavelmente ele vai sair na quinta-feira. Aliás, ele vai sair na quinta-feira. Mas provavelmente eu já devo ter postado algum vídeo meu lá no Instagram falando sobre a catequese, a importância da catequese, como lucrar indulgências na catequese. Tá bom? Então, segue lá no Instagram para você ver se você já viu. Compartilha esse vídeo com outras pessoas também. Então, o catecumenato, ele é esse período de formação, é a formação da vida cristã. Ou seja, iniciar o cristão e o fiel à vida cristã, onde o fiel recebe os ensinamentos da fé católica. Entre um tempo... Deixa eu só mudar essa câmera aqui. Vou mudar isso. Entre um tempo e outro, os catecúmenos vão passando por ritos. Então, existem 4 etapas que o católico, que o fiel, que o catecúmeno vai passar, né? Essas etapas, nós vamos ver aqui, ó. Entre essas etapas, existem ritos. Ou seja, a pessoa faz uma primeira etapa, aí tem um rito que interrompe, que sela aquela primeira etapa e já lança ele para a segunda etapa. Aquela segunda etapa terminando, ele tem um outro rito, ele passa desse rito para a próxima etapa e assim por diante até a 4ª etapa. Há 4 etapas, então. Então, entre uma etapa e outra, os catecúmenos vão passando por celebrações e bênçãos. Assim, o processo é todo vivencial, ou seja, a comunidade, não só o catecúmeno, vai vivenciando. Não é uma forma onde a pessoa somente vai receber um diploma, mas ela vai elencando, ela vai subindo de nível, né? Não usando essas palavras, nesse termo, mas ela vai elencando, ela vai desejando cada vez mais processos, né? Como se fosse uma troca de faixa para o judô, para as lutas marciais, para as artes marciais, ou talvez para... deixa eu pensar uma outra coisa que você vai evoluindo, graduando, né? Então, a comunidade vai percebendo e o fiel também vai percebendo essas graduações. Há 4 etapas, existem 4 etapas, que são: o primeiro pré-catecumenato, ou seja, é antes do catecumenado, antes da formação. Ele precisa passar por uma experiência, de vida cristã, no sentido de ele experimentar Cristo de forma profunda. É esse primeiro chamado que nós chamamos de querigma também.
Depois tem o catecumenato, que propriamente dito seria a catequese ali, mas o pré-catecumenato, o catecumenato, todo ele envolve essa catequese, certo? O catecumenato seria essa parte da formação do fiel. O tempo de purificação e o tempo de iluminação seria a terceira parte. E uma quarta parte também seria a mistagogia, que nós vamos falar também neste vídeo aqui, dos quais falaremos posteriormente quando falarmos da catequese de adultos, certo? O catecumenato, vamos falar primeiro o catecumenato das crianças, depois falar o catecumenato dos adultos, certo? Catecumenato pós-batismal. Então, catecumenato para crianças é chamado de catecumenato pós-batismal. Ou seja, você batiza a criança, depois você dá a formação para ela. É assim que muitas pessoas, é assim que hoje a igreja faz com muitas pessoas. Muitas pessoas, a experiência dela é essa. Ela é batizada na infância, ela é batizada logo assim que nasce, né? E depois ela vai receber a formação. Por quê? Porque ela não pode receber a formação antes, ela não vai entender nada, ela não sabe nem escrever, obviamente, né? Mas ela precisa, ela não pode estar longe, ela não pode ser negado o direito de receber o batismo, direito de ser filho de Deus, já que Cristo disse: vinde a mim, deixai vir a mim todas as criancinhas. Esse catecumenato pós-batismal, ou seja, após o batismo, em algumas regiões as crianças são batizadas antes da formação catequética. Ocorre o batismo e só na juventude que a criança é instruída. Então essa instrução vai acontecer só na juventude. Ali por volta dos 10, 12 anos, né? Até os 12 anos, depois também para a crisma. Existe uma necessidade da instrução, há uma necessidade da instrução, mas também de um desenvolvimento necessário da graça batismal no crescimento da pessoa. E a catequese tem esse papel. O papel da catequese, você que é catequista, essa aula é para você. Essa aula é para você. Olha que maravilha. A catequese tem esse papel de desenvolver a graça necessária do batismo e o crescimento da pessoa, certo? E por que se deve batizar crianças? Bom, aqui nós temos dois motivos. Tanto o motivo apostólico, quanto o motivo messiânico, ou seja, do Senhor. A tradição apostólica diz que quando Pedro vai batizar, sempre que aparece na Bíblia, você que é sola escritura, presta atenção nisso aqui. Lá na Bíblia está falando assim, ó, quando eles foram batizar, quando uma casa se convertia, eles não diziam assim. A Bíblia nunca fala dessa forma. E foram batizados todos os adultos. E foram batizados todos os que já estavam na idade da razão. Todos aqueles que já podiam decidir-se por si só. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala, todos da casa foram batizados. Se a igreja não excluía as crianças, por que nós devemos excluir? Se os apóstolos não excluíam as crianças, por que nós devemos excluir? Então, por conta da tradição apostólica, nós batizamos as crianças. A Bíblia ela não exclui. Quer ver uma prova? Que existe em outros momentos, em outras circunstâncias, a Bíblia ela exclui. Quando Pedro ele prega no Pentecostes, diz assim, e o número de batizados foram eu não lembro, foram cerca de 5.000, fora as mulheres e crianças. Ou seja, crianças e mulheres foram batizadas. Mas ele está enumerando só os homens aqui. Só os homens aqui, porque é um número de casas que foram batizadas. Porque o homem era o chefe da casa. Então, tudo que o chefe decidia, a família acolhia também. Então, se o homem se convertesse, toda a casa se convertia também. Toda a casa passava a acreditar em Cristo Jesus. Certo? Obviamente que toda experiência particular não era como uma imposição, mas era como um convite. E como a autoridade do homem, ela é inerente no meio judeu, no meio judaico, no meio hebreu. Então, assim, a gente entende que... por isso que eles falam somente os homens. Vê que eles excluíram as mulheres e as crianças aqui. Mas não quer dizer que elas não foram batizadas. Elas foram batizadas. Elas receberam, elas se converteram também. Mas
aqui você percebe que quando eu falo em outros momentos lá dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro vai batizar uma casa, ele não exclui as crianças. Ele não exclui as crianças. Pelo contrário, ele fala todas as pessoas. Ou seja, se fosse para excluir as crianças, os apóstolos teriam feito. Então você que fala assim, vamos voltar para a igreja primitiva. A igreja primitiva fazia isso, meu caro amigo. A igreja primitiva fazia isso. Então, batizem as suas crianças, ok? E agora, por ordem de Jesus. O próprio Jesus, ele disse assim, lá em Mateus 19, 14. Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Jesus, ele não só fala, deixai vir a mim, mas ele diz, não as impeçam. Não as impeçam. Não coloquem empecilhos. Não coloquem empecilhos na vinda delas até mim. Ou seja, qual que é a forma mais bela e sacramental de nós irmos até Cristo? Se não pelo batismo. Se não pelo batismo. Porque nós não só vamos até Cristo, nós nos tornamos um com Ele. Nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos no Filho, no batismo. Agora, o catecumenato dos adultos. O catecumenato dos adultos, ele é baseado em uma formação permanente. Ou seja, o fiel, ele recebe a formação, mas ele continua recebendo essa formação. Todas as missas, em todas as formações, nas equipes de serviço, na sua vida pessoal, na sua instrução pessoal também, naquilo que ele busca, ele é chamado a ter uma formação permanente. O católico que não estuda, e aí você pode olhar também esse vídeo que eu falei, é também interessante você dar uma olhada lá no Instagram. Eu ainda não gravei esse vídeo, eu tô falando isso aqui só para me forçar também a gravar também, tá bom? O católico, ele precisa ter uma formação, o católico adulto, ele precisa ter uma formação permanente. A formação, ou catecumenato, para os adultos, foi restaurada pelo Concílio Vaticano II para a Igreja Latina. Então, é o Concílio Vaticano II que devolve essa liberdade do catecumenato para adultos. Para adultos, o caminho é diferente e a formação é anterior e posterior ao recebimento do batismo, assim como na igreja primitiva. Então, o que acontece? No batismo de crianças, é posterior à formação. No batismo para adultos, ela é anterior e posterior, porque ela é permanente. Então, ele recebe uma breve formação ali de 1 até 2 anos, para receber o batismo, e depois do batismo, ela continua esta formação. E a gente vai falar depois dessa formação permanente, dessa formação posterior. É um caminho que conduz à maturidade da conversão e da fé, ou seja, é uma pessoa que está sempre em formação. Mas essa formação, ela deve levar a pessoa para uma conversão e para um aumento da fé, pedir a fé. Então ela precisa buscar sempre mais a fé. É mal da nossa sociedade, quando elas veem os sacramentos do batismo, do matrimônio, do crisma, da Eucaristia. É triste quando elas veem como algo social, como algo que é apenas uma convenção social. Vou fazer porque todo mundo faz. Não. Não. Você não pode pensar assim. Se você conhece alguém, se seus filhos, se seus pais, se você pensa dessa forma, se seu marido ou esposa pensa dessa forma, nasceu meu filho, eu preciso batizar, E a coisa mais importante é achar um padrinho rico para ele, para dar dinheiro, para dar presente. Não. A coisa mais importante no padrinho, na escolha do padrinho, é um homem espiritual, uma mulher espiritual, um homem espiritual que o ajude a crescer na fé, que o ajude a crescer na conversão, que o ajude a converter nas virtudes, a crescer nas virtudes. E aí nós temos o Concílio Vaticano II vai nos apresentar o RICA. O que é o RICA? O RICA é o rito de iniciação rito de iniciação cristã de adultos, certo? E ele foi publicado em 1972. Ele foi publicado em 1972, foi promulgado em 1971, mas
publicado em 72. A iniciação dos catecúmenos acontece progressivamente, como nós já falamos anteriormente, adaptando-se a seu caminho de amadurecimento espiritual. Então, vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que podem estar mais adiantadas, tem pessoas que podem não estar tão adiantadas. Então, varia de cada pessoa. Isso é adaptável, tá bom? Quem vai ver isso é o pároco. Quem vai ver isso é o catequista maior da paróquia, que é o sacerdote, que é o pároco. Estes tempos são marcados por ritos litúrgicos e por 3 momentos ou graus fundamentais. O ingresso do catecúmeno, que é o primeiro rito, a eleição, que é o segundo rito, e o terceiro rito, que são os sacramentos, que é o recebimento dos 3 sacramentos de iniciação. Então, quando o adulto ele recebe os sacramentos, ele não recebe só um. Ele não recebe só o batismo, daqui a algum tempo ele vai receber a crisma e a eucaristia. Não, ele recebe tudo junto. Ele recebe tudo de uma vez. Olha que maravilha. E ele recebe todos de uma vez só. Batismo, crisma e eucaristia. Crisma e eucaristia nós vamos falar posteriormente após o batismo, tá bom? Logo em seguida nós já começaremos com crisma e depois eucaristia, porque são os sacramentos de iniciação, certo? E aí nós temos esses 3 ritos, certo? Deixa eu aumentar aqui, né? Esses 3 ritos. E aí o catecismo vai dizer uma coisa que eu deixei aqui com as palavras, o próprio catecismo, com as palavras dele. Diz assim: na igreja primitiva, na noite da vigília pascal, os catecúmenos eram preferencialmente batizados após uma preparação intensa catecumenal de 3 ou mais anos. Olha aí, ó, falei 1 ou 2 anos, né? Mas de 3 ou mais anos. Depende de cada um, adaptando-se na arquidiocese que você estiver. Por isso, a celebração do batismo de adultos dentro da vigília pascal ainda é pedida com insistência, porque traduz essa realidade nova do renascer da Páscoa. Somos, na verdade, todos filhos da Páscoa. Nascemos na noite santa da vitória de Cristo sobre a morte. No batismo, morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. O Concílio Vaticano II vai dizer exatamente isso aqui. Por quê? Porque todo batizado deveria ser batizado na vigília pascal, ou seja, na noite do sábado santo, na véspera do domingo da ressurreição, que é ao final da quaresma. Justamente porque é quando Cristo vence a morte e nos alcança a possibilidade de nós nos tornarmos filhos de Deus. Não somente isso, mas essa vida nova, onde morremos com Cristo e recebemos a vitória que Cristo alcançou por nós na cruz e na sua ressurreição, na sua Páscoa. Então, o adulto ele é convidado a ser batizado na vigília pascal. E isso está mudando, principalmente também na Arquidiocese de Goiânia. Isso está mudando com o IVC, com a iniciação à vida cristã, que está se tornando agora dessa forma, que está voltando às suas origens, e é o que precisa acontecer com obediência. Todos nós somos chamados a isso, certo? Nós temos também os tempos e etapas da iniciação. E aqui nós temos as 4 etapas da iniciação que nós já falamos lá inicialmente, mas agora vamos falar de uma forma mais profunda, aprofundada. Nós temos então 4 tempos. O primeiro tempo é o pré-catecumenato. O que é o pré-catecumenato? É o tempo do querigma, que é o primeiro anúncio. Querigma, essa palavra querigma é grega e ela significa o primeiro anúncio do evangelho. É quando a pessoa... E esse primeiro anúncio ele pode acontecer de várias formas, né? Por quê? Porque o Espírito Santo sopra onde quer. Pode ser no seu serviço, pode ser no serviço... você pode... Cada pessoa que está assistindo agora tem uma história de conversão. Tem a forma como Cristo pescou, como Cristo resgatou, como a igreja pescou ele. Detalhe, só para a gente elencar algo que eu achei fantástico. Quando Cristo fala para os apóstolos, vos farei pescadores de homens, ele está fazendo uma metáfora, dizendo assim, olha, vocês vão fazer como os pescadores fazem. O que o pescador faz? Ele tira o peixe do ambiente dele para alimentar outras pessoas. Para alimentar, correto? Aí o que você faz? Você, o pescador de homens, né, que
da qual Pedro e os apóstolos e os discípulos foram chamados a ser, é justamente isso. É justamente essa pessoa que tira você do seu ambiente. Mas detalhe, o peixe, quando é tirado do ambiente, o que ele faz? O que acontece com ele? Ele morre. Ou seja, ele tira do ambiente, mata você. A igreja mata, né, a sua carne, as suas concupiscências no batismo. A água, mais uma vez aqui, no batismo, esse mergulhar e tirar também da água, que é exatamente isso. Então, essa analogia que Cristo usa, essa parábola que Cristo usa, vos farei pescadores de homens, é justamente isso. O chamado da igreja de tirar eles do ambiente, matar o pecado e fazê-los servos. Nele, e aí nesse pré-catecumenato, o iniciante é convidado a despertar para uma primeira aproximação e encantamento com a pessoa de Jesus Cristo. Isso pode acontecer de várias formas, de qualquer forma, porque é o Espírito Santo que sopra nessa realidade. É o Espírito Santo que faz aqui, gente. Não adianta, a gente pode falar, e a pessoa não tem uma conversão. E de repente ela tá ali escutando uma música e fala assim, eu preciso voltar para Deus. E pronto. E o Espírito Santo agiu ali, tá vendo? Então, não se preocupem com o pré-catecumenato. Obviamente que aí pode ter uma preparação para isso. E a gente vai chegar lá também. É o tempo que precede o processo catequético, propriamente dito, ou seja, é anterior à catequese. E aí, após ele, no final dele, nós temos o rito de ingresso ao catecumenato, correto? Então, esse rito de ingresso do catecumenato é quando esse rito vai acontecer algumas coisas ali que vão dar ao catecúmeno, vão dar ao fiel alguma coisa que vai simbolizar, que vai ser símbolo, não só símbolo, mas que vai iniciá-lo no catecumenato. E aí nós temos também o segundo tempo, que é o catecumenato. O catecumenato é o tempo da formação do iniciante, ou seja, a catequese. Neste tempo, proporciona-se uma catequese com mais intensidade e integridade na formação dos catecúmenos. Detalhe, gente, só antes lembrando aqui que eu esqueci de falar. Essa parte do querigma aqui, as pessoas que são da renovação carismática vão conhecer ele como seminário de vida no Espírito Santo. Você pode conhecer ele como retiro. Então, retiro, eu mordi a língua aqui na hora de falar retiro. Então, você pode, é a forma como a pessoa experimenta Deus, né? Muitas pessoas hoje têm ido em retiros, isso é maravilhoso. Tem crescido o número de retiros, graças a Deus. Glória a Deus por isso. Depois, né, algumas pessoas que podem, e aí o retiro não é somente para pessoas que já são da igreja, não, tá? Pessoas que já têm o sacramento, não é para todo mundo, tá bom? E aí, depois desse querigma, depois desse seminário de vida no Espírito Santo, o seminário de vida no Espírito Santo, eles têm propriamente 7 a 9 formações, ali dependendo de onde você dá, mas algumas são fixas, algumas formações são fixas, pelo menos 7 formações, que ela vai dar, que vai ser dada para essas pessoas, né? Ela ter uma experiência com Deus, não é somente uma formação, mas é uma experiência, uma pregação, uma vida que a pessoa vai mudar e ela vai rever toda a sua vida. O catecumenato, que já é o segundo tempo, é o tempo da formação do iniciante, ou seja, a catequese. Nesse tempo, proporciona-se uma catequese com mais intensidade e integridade na formação dos catecúmenos. O caráter gradual do catecumenato, com etapas definidas e suas vinculações a ritos, símbolos e sinais, especialmente bíblicos, ou seja, são sinais e símbolos especialmente bíblicos e litúrgicos, e a sua referência constante à comunidade cristã. Ou seja, é sempre uma referência com vários ritos, com vários símbolos, com vários sinais que são tirados ou bíblicos ou litúrgicos. O rito que termina, que finaliza o catecumenato é a eleição. Ou seja, a pessoa ela já está pronta para ter uma formação. Ela foi eleita. Muitos são chamados, mas poucos os eleitos, poucos os escolhidos. O que significa essa passagem, gente? Que ninguém consegue entender essa... Não, mas então quer dizer que Deus ele predestina algumas pessoas? Não, gente. Imagina o seguinte.
todos foram convidados para uma festa. Todos foram convidados para uma festa, né? E, inclusive, o próprio Senhor usa essa parábola. Todos foram convidados para uma festa. Mas quem não vai, quem não toma posse do convite e vai na festa, não é eleito. Não entra na festa. Não entra na festa. Imagina uma pessoa que passa num concurso. Todos foram chamados a prestar esse concurso. Mas aí teve gente que não foi prestar o concurso. E aí, essas pessoas que não foram, elas vão ser eleitas como? Outra analogia. Como é que você quer ganhar na Mega Sena se você nem joga? Então, se você não joga, você nunca vai ganhar. Vai ser um milagre muito maior se você ganhar na Mega Sena sem jogar, né? Já é um milagre ganhar. Quanto mais ganhar sem jogar. Aí, meu filho, olha, eu não vou falar que é impossível, não, porque para Deus tudo é possível. Mas, meu filho, ali precisa de um milagre muito grande. Então é isso. Só é eleito quem se disponibiliza à eleição. Não é isso que os deputados fazem? Ou seja, eles não colocam qualquer um ali. Antigamente acontecia dessa forma, né? Eles não colocam lá, vamos escolher fulano de tal e vamos fazer dele prefeito, vamos fazer dele... Não, não é mais assim. A pessoa é que se candidata, ela que se dispõe. Então essa pessoa, inclusive a igreja chama isso de candidato. Inclusive a palavra candidato, ela significa aquele que demonstrou algo cândido, no sentido de ser algo puro, né? Infelizmente a gente sabe que políticos não são candidatos, né? Propriamente dito no termo, agora que nós entendemos o que significa a palavra candidato, ou seja, que vem de cândido, aquilo que é branco, aquilo que é alvo, aquilo que aquilo que é branco, aquilo que não tem manchas, né? Isso aqui não é uma forma racista de dizer, não, tá bom? E assim, né? Eu tenho propriedade para dizer. Continuando, então. Aí nós precisamos entender o seguinte. Depois desse rito de eleição, ou seja, a pessoa se candidatou, e já que ela se candidatou, passou por uma formação, ela é eleita. Olha só, olha que maravilha. Imagina uma Mega Sena que todo mundo que joga ganha. E ganha muito. Não é tipo dividido por... Não. Você ganha muito. É isso. Este é os sacramentos. Estes são os sacramentos. Todo mundo que se candidata, todo mundo que vai lá faz a sua fezinha, né? Ou melhor, sua fezona, né? Todo mundo que vai lá faz a sua fezona, é eleito. Ganha na Mega Sena. Olha que maravilha. Essa é a melhor Mega Sena que tem. Ganhar a vida de Cristo. Depois nós temos o terceiro tempo, que é a purificação e iluminação. Ela é dividida em duas partes, tá bom? A purificação e a iluminação. E uma outra parte que nós não precisamos falar, mas vamos falar rapidamente aqui, tá bom? Essa parte é o começo da vida do cristão espiritualmente falando. Certo? Então agora que o cristão ele vai crescer espiritualmente também, não só entendendo a fé, mas também entendendo agora a si mesmo e se convertendo pecados veniais, pecados mortais, com costumes, hábitos e crescendo também nas virtudes. Bom, existem três partes que nós chamamos as três vias espirituais, que aí se encaixa todos nesse tempo, tá bom? É a purificação, a iluminação e a união, certo? A purificação é quando a pessoa se purga. Ela começa a ter atitudes, fazer atitudes onde ela vai se purificar. O tempo de purificação e iluminação, vamos falar primeiro de todos juntos aqui, depois a gente fala especialmente separados dele. O tempo de purificação e iluminação é o período em que é intensificada a preparação para a recepção dos sacramentos da iniciação cristã. Batismo, crisma e eucaristia. Já sabemos quais são esses sacramentos. Neste tempo, a intensa preparação espiritual, mais relacionada à vida interior que a catequese. Ou seja, é mais uma vida interior, é mais ele aprendendo a rezar, aprendendo a se comunicar com Deus, do que uma catequese. É fazê-lo dele um cristão verdadeiro, um discípulo verdadeiro, que sabe onde buscar Cristo, que sabe buscar pelas próprias pernas, que já não é uma pessoa que vai com leitinho, não, mas é com alimento sólido, como o próprio São Paulo vai dizer.
procura purificar os corações e espíritos pelo exame de consciência e iluminá-los por um conhecimento mais profundo de Cristo, nosso Salvador. Ou seja, é trazer a consciência da pessoa aquilo que ela é, certo? E ele finaliza com o rito de batismo e crisma e Eucaristia, os três sacramentos. A purificação, propriamente dita, ou seja, eu falei desses dois juntos, né? No caso, os três que tem também a união. A purificação, ela coincide habitualmente com o período da quaresma. Ou seja, o catecumenato, ele vai ali até o carnaval, e depois, na quaresma, ele já começa esse período de purificação, quando ele já está no final, tá bom? Não é, tipo, ele começa nos anos anteriores, e aí quando chega na quaresma, é que essa pessoa, ela vai começar o rito de purificação, ou seja, essa última etapa, para ela receber o batismo, a crisma e a Eucaristia na vigília pascal. Conseguiram entender? Eu quero que vocês tenham um calendário na sua mente, tá bom? O calendário cristão. Então ele começa ali 2 anos antes a sua formação, né? 2, 3 anos antes a sua formação. E aí, quando chega nessa terceira etapa, que é a da purificação e iluminação, ela vai ser purificada. E aí a quaresma entra nesse tempo de purificação. A quaresma não é um tempo de purificação, e ela se encaixa perfeitamente também na vida do catecúmeno, na vida dessa pessoa que está recebendo, que está se candidatando ao sacramento. Durante esse tempo, os catecúmenos são convidados, ainda são chamados de catecúmenos, tá bom? São convidados a se purificar através da oração, do jejum e da penitência. Quaresma, tempo que nós estamos vivendo agora. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Coincidentemente, nós chegarmos nessa etapa, justamente nessa fase, quando nós começamos a quaresma, onde ele se prepara na oração, no jejum e na penitência. Eu tenho um vídeo em algum lugar aqui no meu canal, né, porque já passei de 100 vídeos, graças a Deus, Deus seja louvado por isso. Algum vídeo falando sobre essas 3 tentações que Jesus venceu no deserto e que como remédio tem essas 3 armas: a oração, o jejum e a penitência. As 3 tentações de Jesus, elas equivalem a essas 3, elas são remediadas com esses 3 remédios: oração, jejum e esmola. E a penitência. Oração, jejum e penitência. Certo? Na verdade, não é oração, jejum, não é oração. É oração, esmola e penitência, ou jejum. Certo? Oração, esmola e jejum. Preparando-os para a união com Cristo através do batismo. Então ela vai se preparando, né? Porque não pode uma pessoa impura se unir ao puro, certo? Então não pode. Ela vai se purificando. E simultaneamente, não é essa palavra aqui. É simultaneamente mesmo, Ou seja, ao mesmo tempo, ela também vai sendo iluminada pela pregação. Coincide habitualmente com a Páscoa. Perdão. E ela vai sendo iluminada, que vai ser depois ali dela receber o sacramento, tá bom? Então a iluminação, ela acontece depois, coincide com a Páscoa. É chamado de período de iluminação porque os recém-batizados, e já foram batizados, certo? Já foram batizados, são considerados como tendo saído das trevas do pecado para a luz de Cristo. E iluminação. Então, a partir desse período de luz que chegou na vida do cristão, ela passa a essa iluminação. E aí ela tem esses 2 ritos, eles chegam a esses 2 ritos, ao final da purificação, eles fazem os ritos do batismo, crisma e Eucaristia, lá na vigília pascal. Vem a iluminação, que é o prosseguimento, que é a continuação, mas faz parte ainda da terceira etapa, tá bom? Ou seja, ela recebe o sacramento antes de terminar a terceira etapa. Ela não é como os outros que recebem no final. É um pouco antes, mas é um pouco antes porque tem a Páscoa. E o quarto tempo, que é o tempo da mistagogia. Que é a mistagogia. É o tempo de fortalecimento da fé. Mistagogia é isso. Fortalecimento da fé. As atividades da mistagogia podem incluir. Então, aí, quais são as atividades da mistagogia? São várias, mas o catecismo vai elencar 4 aqui. A catequese e instrução,
são ensinamentos mais aprofundados sobre os sacramentos e outras coisas. Então a pessoa pode continuar estudando os sacramentos, a catequese e as instruções dos padres. A participação na vida litúrgica, ou seja, ela é inserida na comunidade e agora ela pode servir também na liturgia, como o próprio Concílio Vaticano II vai dizer. Incentivados a participar ativamente nas celebrações da Igreja. Isso depois do Concílio Vaticano II, tá bom? E o compartilhamento também, a terceira coisa também que ele pode fazer é o compartilhamento de experiências. Compartilhar suas experiências de fé com outros membros da comunidade e de discutir com outros sacramentos, como os outros sacramentos o impactaram. Em outras palavras, é a pregação. É aquele que se torna pregador. Sabe aquele que virou pregador? O catecismo está falando dele aqui, ó. Nessa parte aqui. Nessa parte ele está dizendo sobre o pregador. Aquele que serve ali, mas não fala, que não partilha suas experiências, ele está aqui nessa parte aqui, né? Ele se encaixa nessa parte, né? Aquele que só estuda, ele está nessa parte aqui. Aquele que estuda e participa, ele está nessas duas partes. Aquele que estuda, participa e compartilha suas experiências, ou seja, primeiro ele recebe catecismo, catequese, né? Instrução. Ele recebe. Aí depois ele vai lá e serve, trabalha. Mas ainda não está pondo isso aqui em prática. Isso aqui ele está pondo tanto isso quanto isso em prática. E aí ele está pondo essas duas coisas em prática. E por fim, tem um aprofundamento na vida de oração e espiritualidade. E aí é a pessoa que vai progressivamente crescendo na leitura divina, na oração diária, no Santo Terço, tudo mais, em todas as práticas religiosas de piedade. São encorajados a cultivar uma vida de oração mais profunda e a crescer em sua relação com Deus. Lembra que eu disse que é permanente? Então, é permanente aqui. Gente, é muita coisa para falar hoje ainda. Eu não sei se eu vou conseguir falar ainda tudo. Quem pode receber o batismo hoje? Se eu vou conseguir falar sobre o batismo de adultos e crianças. Mas vamos lá. Porque eu ainda não falei. Eu só falei o básico aqui sobre o batismo de adultos e crianças. Mas vamos lá. Aí nós começamos a diferenciar aqui. Existem dois tipos de ritos grandes. O rito latino e os ritos orientais. Certo? O rito latino, em todos os ritos latinos e orientais, a iniciação cristã dos adultos começa com a sua entrada no catecumenato para atingir o ponto culminante na celebração única dos três sacramentos: batismo, confirmação e Eucaristia. Então, nos ritos latinos e ocidentais, na verdade ocidentais aqui, ocidentais, ou seja, do ocidente, do ocidente, da nossa parte, a iniciação cristã por adultos começa com a sua entrada no catecumenato, para atingir o ponto culminante. Nos ritos orientais, a iniciação cristã das crianças na infância começa no batismo, seguido imediatamente da confirmação e da Eucaristia. Enquanto no rito romano, a mesma iniciação prossegue durante os anos de catequese, para terminar mais tarde com a confirmação, Eucaristia, ponto culminante da sua iniciação cristã. O que o catecismo está querendo dizer aqui? Eu estou aqui para decifrar e traduzir o catecismo. O que ele está falando aqui? É o que a gente vê de forma prática. No rito latino, a pessoa é batizada, ela cresce, né? Ela chega ali na juventude, ela é batizada na infância, chega ali na juventude, ela vai receber a catequese. Aí depois da catequese ela recebe ou Eucaristia e Crisma, ou Crisma e Eucaristia. Tanto faz, né? Isso vai variar de lugar para lugar. Nos ritos orientais, ela recebe os três, já como criança. Na infância, ela já recebe os três: batismo, Crisma e Eucaristia, tudo junto. Lógico que depois ela vai ter uma formação. Ela também vai ter uma formação também nos ritos orientais. Aqui, nas igrejas ortodoxas, propriamente dito, propriamente isso acontece. Inclusive, eu fui batizado na igreja ortodoxa. Então, possivelmente, eu recebi batismo, a crisma, aliás, possivelmente não, eu recebi o batismo e crisma, e possivelmente eu recebi a Eucaristia também. Eu não sei como é que funciona, eu não cheguei a observar bem como é que é o rito que eu participei, mas é isso que acontece. E aí o que acontece?
Esse batismo, a pessoa ela recebe, mas ela vai ser formada posteriormente. Nesse caso, vamos supor que você foi batizado no rito ortodoxo, como eu fui batizado. Você precisa fazer um acolhimento. Se você é católico romano, você precisa fazer um acolhimento na igreja que você participa. Então você leva o seu batistério, o seu documento do rito ortodoxo para eles e eles fazem um acolhimento. Eles transferem para um documento romano o seu batismo. Eles não vão fazer outro batismo, não existe outro batismo. Aquele batismo foi válido, aquele sacramento do crisma também foi válido, mas eles não vão, você não vai ser batizado de novo, você vai apenas ser documentado no rito latino, certo? Mas você não vai precisar passar no rito latino, não, na igreja latina, certo? E aí nós temos a mistagogia, que é a celebração. O que é essa mistagogia? Gente, mas tem muita coisa pra gente falar. Eu não vou falar isso aqui, ó, porque são muitas coisas mesmo. Realmente é muita coisa pra gente falar ainda hoje, então eu vou parar aqui na mistagogia. Olha o tanto de coisa que a gente ainda tem pra falar. Olha o tanto de coisa. Eu tô preocupado se a gente vai conseguir falar em 3. Nem sei se a gente vai conseguir falar em 3. Mas vamos lá. Vamos falar sobre mistagogia hoje. O que é mistagogia? A mistagogia é o ato de iniciar e instruir. Não só iniciar e não só instruir. Iniciar e instruir alguém nos mistérios do catolicismo. Certo? Mistagogia é isso. Iniciar e instruir. Certo? Ficou claro, catequista? Ficou claro? Conduzir os fiéis, como assim? Né? Conduzir os fiéis para dentro do mistério celebrado, revelando-o através de cada rito, gesto e símbolo. Agora é fazer o quê? É fazendo o seguinte. Olha, você já aprendeu a fazer o Em Nome do Pai, mas agora você vai saber por que nós fazemos o Em Nome do Pai dessa forma. Por que nós fazemos o Em Nome do Pai dessa forma? E aí, qual que é o papel de quem aqui? O papel de todos aqueles que são mais velhos na fé. A começar dos bispos, depois dos sacerdotes e depois dos pregadores, dos catequistas, que vão continuar a falar: nossa, isso aqui acontece por causa disso. Sabe por que a igreja senta, levanta, faz esses tanto de gestos na Santa Missa? É por causa disso e disso. E aí a pessoa vai sendo instruída aos poucos. Aquelas coisas que parecem cultura inútil da igreja, mas que não é inútil. Tá bom? Sabe aquelas coisas que são cultura inútil do mundo? Então, aí nesse caso ela vai... e aí não tem como fazer uma aula só. E aí é muito importante também o conteúdo dos youtubers, ou também daquelas pessoas que fazem conteúdo pro Instagram, pro TikTok e tudo mais, que elas fazem esses conteúdos mais curtos, que dá para fazer, que são coisas, por exemplo, por que nós fazemos o sinal da cruz da esquerda para a direita e não de direita para a esquerda? Tá? Eu não vou responder essa pergunta, fica aí a dica para você depois procurar. Cada gesto, símbolo e rito tem uma riqueza infinitamente profunda. Eu disse que seria como se fosse considerada a parte cultura inútil da igreja, né? Mas até a cultura, entre aspas, inútil da igreja, né? Porque esse aqui já não é... A pessoa pode morrer sem saber por que é da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda? Pode. Ela pode ir para o céu? Ela pode ser salva sem isso? Pode. Mas vai dar muito mais sentido. A mistagogia é quando você começa a dar mais sentido ainda para sua fé. Você vai criando mais raízes. Você vai radicando na terra da sua fé. Os fiéis são conduzidos a entender cada um desses atos litúrgicos. O que significam e o que realizam. O que os sacramentos e o que os atos litúrgicos eles significam. O que significa a Santa Missa? Né? O que significa, o que ela realiza, propriamente dito. O que o matrimônio realiza, o que o sacramento do matrimônio, a liturgia do matrimônio realiza, e assim por diante. E ela vai vendo na própria vida dela o sacramento da confissão, o sacramento da unção dos enfermos, o sacramento da ordem, todos ela vai vendo o que significam e o que realizam na sua vida. Em relação aos ritos e gestos, gente, é muita coisa aqui. É muita coisa. Eu tinha esquecido disso aqui. Tá, vamos lá. Vamos falar disso aqui. A gente tem 50 minutos aqui de aula. A gente vai conseguir falar tudo isso aqui. Porque essas partes aqui são muitas coisas, mas são curtas. O que são esses ritos, gestos e símbolos? São ritos, gestos e símbolos do batismo. Lembra que a gente está falando do batismo. Eu estou falando sempre aqui de crisma e eucaristia, porque eles fazem parte como um todo. Mas no rito do batismo existem alguns sinais, alguns símbolos,
alguns ritos, alguns gestos que nós fazemos e que levam significado. Vamos lá então. O sinal da cruz. No princípio da celebração, manifesta a marca. E aqui, agora eu quero que você lembre lá de um rito que você participou de batismo, tá bom? E acompanha comigo aqui. No princípio da celebração, manifesta a marca de Cristo, impressa naquele que vai passar e a pertencer-lhe, e significa a graça da redenção que Cristo nos adquiriu pela cruz. Ou seja, fazemos o sinal da cruz porque é a prova, é o que significa a graça recebida na redenção de Cristo. Certo? O anúncio da palavra de Deus. Eu não vou falar por que é da esquerda para a direita. Depois você pesquisa aí para saber. Se você achar, você deixa aqui nos comentários, tá bom? Ilumina com a verdade revelada o anúncio da palavra. Ou seja, quando o sacerdote ele vai falar, o sacerdote ou celebrante, ele vai falar a palavra de Deus. Ele vai comunicar a palavra de Deus com a verdade revelada aos candidatos, e a assembleia suscita a resposta de fé inseparável do batismo. Na verdade, o batismo é de modo particular o sacramento da fé, uma vez que é a entrada sacramental na vida da fé. Então, é esse anúncio da fé, no que nós cremos, no que nós estamos procurando ali. Um dos gestos que ocorrem, um dos ritos que ocorrem no batismo é o exorcismo. Bom, então um dia você fala assim, já foi em algum exorcismo? Sim, no meu, quando eu fui batizado. Ou do meu sobrinho, da minha sobrinha, da minha filhada, quando ela foi batizada. O batismo significa a libertação do pecado e do diabo. E isso, a gente tem um nome para isso. Chama-se exorcismo. Quando você liberta a pessoa do pecado e do diabo, nós chamamos isso de exorcismo. Exorcismo praticamente é libertar a pessoa do diabo e do pecado. Pronuncia-se sobre o candidato um ou vários exorcismos, conforme cada escolha, certo? Do celebrante. Também nós partilhamos o credo, falamos o credo. Temos o gesto do credo, de pronunciar, de professar o crer em Deus Pai. Como já vimos, o credo é uma profissão de fé e não uma oração. E é o símbolo da fé. É um símbolo em palavras da fé. O fiel professa sua fé no batismo ao ser ungido com o óleo dos catecúmenos. Então aquele óleo lá é o óleo dos catecúmenos. O celebrante pode também impor-lhe a mão e ele renuncia a Satanás. E isso no caso quando ele é adulto. Certo? Professa então a fé confiada no batismo. Mais uma vez, se ele for adulto. Se for criança, obviamente que ele não vai professar ainda, né? E aí tem a água do batismo, outro símbolo também. É então consagrado por uma oração de epiclésia, ou seja, onde o celebrante clama o Espírito Santo, convoca o Espírito Santo para penetrar no coração daquela pessoa. Ou no próprio momento, ou na vigília pascal. Então pode ser um batismo avulso, né? Ou pode ser um batismo da vigília pascal. A igreja pede a Deus que, pelo Filho, no poder do Espírito Santo, aliás, o poder do Espírito Santo desça a esta água para que os que nela forem batizados nasçam da água do Espírito. Isso se chama epiclese, tá bom? Epiclese é o quê? Clamamos a Deus Pai, pelo Filho, o poder do Espírito Santo. A Santíssima Trindade se envolve nessa epiclese. Acho que nós já falamos sobre epiclese aqui, né? Mas é bom lembrar. Então essa epiclese é essa convocação, não somente do Espírito Santo, mas ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. O rito essencial do batismo, ou seja, aí é propriamente o batismo mesmo da pessoa, ou seja, o ápice da celebração. Existem vários gestos aqui, várias etapas do batismo. Este significa e realiza a morte para o pecado e a entrada na vida da Santíssima Trindade. E configura o fiel com o mistério pascal de Cristo, ou seja, faz dele outro Cristo na terra, ou seja, um cristão. O batismo é realizado do modo mais significativo pela tríplice imersão na água batismal, mas desde tempos antigos pode também ser conferido derramado por 3 vezes a água sobre a cabeça do candidato. Certo? E aí, por 3 vezes, o padre pode ou emergir, o celebrante pode ou emergir, aliás, imergir, né, o cristão, o fiel,
na água, ou pode jogar 3 vezes água sobre ele. E ele, ao jogar água, ele fala as palavras do batismo, que na igreja latina, e aí aqui nós começamos a dividir um pouco, tá bom? Entre igreja latina e igreja oriental. Na igreja latina, junto com as 3 imersões, acompanham-se as palavras. Precisam ser essas palavras, tá bom? No batismo, existem a matéria e a fórmula. A matéria é a água e a fórmula é essa aqui. Fala-se o nome da pessoa, esse N significa o nome da pessoa. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esta é a fórmula, tá bom? Isso não pode ser mudado. Isso não pode ser mudado. E nas igrejas orientais, coloca-se o catecúmeno voltado para o Oriente e o sacerdote diz: o servo de Deus, fulano de tal, é batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mergulha-o e retira-o da água a cada invocação de cada pessoa da Santíssima Trindade. Então ele fala assim, né? Pega aqui, né? Ele fala assim: o servo de Deus, no oriental, o servo de Deus, fulano de tal, é batizado em nome do Pai e joga. Em nome do Filho e joga. Em nome do Espírito e joga. E no rito latino, fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai e joga. E do Filho e joga. E do Espírito Santo e joga de novo 3 vezes. Tá bom? Estou ensinando vocês a batizar aqui. Olha que maravilha. Qual lugar da internet você aprende a batizar uma pessoa? E eu vou te explicar também posteriormente. Posteriormente. Na próxima aula a gente vai ver isso. A unção com o Santo Crisma. A unção com o Santo Crisma. Que é o óleo, é o mesmo óleo do Crisma. E a Igreja Latina, esta unção é uma primeira unção que se completará no sacramento da confirmação e ainda não é a Crisma, tá bom? Ela se completa, essa unção se completa. Ou seja, não é que a Crisma é um complemento do batismo. É que esta unção que começou a ser dada ali no batismo, ela se prolonga até a celebração do Crisma, que pode ser no latino anos depois, ou que pode ser como um rito oriental, justamente no mesmo dia. E no rito oriental, esta unção pós-batismal é o sacramento da confirmação ou da crisma, ou da crismação, que é o que eu fiz, que é o que aconteceu comigo. Eu fui crismado desde sempre, na minha adolescência, na minha infância, né? Com 1 ano de idade. Esse óleo é um óleo perfumado, consagrado pelo bispo, e significa o dom do Espírito Santo ao batizado. Esse óleo, ele é batizado lá na Quinta-feira Santa, na Missa dos Santos Óleos. Eu estava tentando lembrar o nome daqui. Tornou-se cristão, e aí é que ele se torna cristão, ou seja, ungido. Lembra lá que a palavra Cristo significa ungido, e ele também se torna outro Cristo, incorporado em Cristo, e é sacerdote, profeta e rei. Certo? Os outros símbolos... Nossa, estou fechando essas coisas aqui, senão acabo bagunçando tudo aqui. Agora a veste branca. A veste branca simboliza que o batizado se revestiu de Cristo e ressuscitou com ele. Por isso ele está de branco. Tá bom? A vela que é dada ao batizado, seja ele adulto ou criança, se for criança aos pais, né, ou aos padrinhos, a vela acesa no círio pascal, que é o símbolo do Cristo, que significa que Cristo iluminou o neófito. Neófito significa a nova planta, aquele que foi plantado. Fito, né? Fito, se você olhar lá na biologia, né? É a planta. Neo, novo. Acho que eu vou falar isso mais para frente de novo. Eu já falei isso em outra... já programei isso para outras aulas. O Cristo iluminou o neófito. Ou seja, essa nova planta que foi plantada em Cristo. Em Cristo, os batizados são a luz do mundo. Também é um símbolo da vela. Né? A vela simboliza essa luz do mundo. Também nós rezamos o Pai Nosso, né? Que é outro gesto que nós fazemos aí. Vocês viram aqui que pode ser gestos, ritos ou símbolos, né, gente? E aqui nós temos o Pai Nosso, que um não batizado não pode dizer esta oração. Ele pode até falar, mas não tem significado nenhum para ele, não tem unção nenhuma para ele, e não acontece nada com ele quando ele reza o Pai Nosso. Infelizmente, gente, eu preciso falar isso aqui, tá? Tem gente que não é batizado e reza o Pai Nosso, mas ela não lucra o que realmente o Pai Nosso dá para ela.
Lá no fim do catecismo, lá no fim da nossa formação, é que nós vamos entender o Pai Nosso. Tá bom? Mas ela não lucra os benefícios do Pai Nosso, reais. Né? Ele pode lucrar algumas coisas ali, mas reais não. O todo do Pai Nosso, a profundidade que o Pai Nosso ele não lucra. Tá bom? E menos ainda receberá os benefícios dela. O recém-batizado, agora filho de Deus, no seu Filho único, pode dizer essa oração dos filhos de Deus, certo? Não quer dizer que uma pessoa não possa rezar, né? Que ela não consiga rezar. Mas é que ela reza como uma pessoa que está rezando. É como se você estivesse chamando uma pessoa aleatória de pai, que não é seu pai. Entende? Ele vai te ouvir como filho? Não, ele vai te ouvir como criatura. Ele vai te ouvir como criatura, que ele ama infinitamente, mas não como filho. Tá bom? Ele vai te ouvir, Deus Pai vai te ouvir como criatura e não como filho. Tá bom? Continuando aqui, a primeira comunhão eucarística. Isso só acontece no rito oriental. Né? Aliás, no rito latino acontece também, mas quando ele é adulto. Tornado filho de Deus, revestido da veste nupcial, o neófito é admitido ao banquete das núpcias do Cordeiro. E então aqui, se for adulto, ele já recebeu o batismo e a crisma aqui, certo? E aí ele vai receber a Eucaristia, se for adulto, somente adulto, tá bom? No rito latino. Dá acesso à comunhão para aqueles que atingiram o uso da razão. Se você for ler aquele livro do Scott Hahn, ele fala exatamente isso, que ele recebe batismo, crisma e Eucaristia tudo junto, porque ele já era adulto quando ele se converteu. E aí, é isso que acontece no rito latino para os adultos. No rito oriental, dá-se a Sagrada Comunhão a todos os novos batizados e confirmados, mesmo as criancinhas, lembrando a palavra do Senhor, deixai vir a mim as criancinhas, não as estorveis, não as impeçais. E por fim, nós temos o fim da nossa aula também, e dos ritos também, que é a bênção solene. E a bênção solene, ela conclui a celebração com a bênção solene. Ela conclui a celebração. Por acaso, caso sejam recém-nascidos, ou seja, caso sejam recém-nascidos, a bênção da mãe ocupa um lugar especial. Então a própria mãe, a mãe também dá uma bênção. Além do sacerdote, a mãe dá uma bênção sobre aquela criança. E aí você vai ver que essa bênção ela se prolonga até a ordenação ou até o casamento, seja, né, o casamento, qual que for o sacramento de serviço que a pessoa é chamada a viver. E assim nós encerramos a nossa aula de hoje. Muita coisa foi dita aqui, certo? Então nós temos esses ritos para nós finalizarmos aqui, que são os ritos que acontecem no batismo. E essa parte nós vamos falar na semana que vem, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula, foi uma aula riquíssima, e essa aula é principalmente para catequistas, tá bom? Então, como você sabe, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas, e esse vídeo de forma especial, eu quero dedicar ele a toda a catequese da Sagrada Família, que eu faço parte, né, e que está passando por esse processo, obviamente para toda a Arquidiocese de Goiânia também, que eu sei que está passando, eu não sei se as outras estão passando também, né, eu não tenho conhecimento das outras arquidioceses, mas eu sei que a Arquidiocese de Goiânia está passando, então eu faço esse especial homenagem, esse vídeo em especial homenagem à Arquidiocese de Goiânia, à Sagrada Família, à catequese da Sagrada Família e a todos os meus amigos, meus irmãos de caminhada lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.